eu, gente, eu vou falar aqui, sou uma pessoa que tem minhas inseguranças. E usando a inteligência artificial como ferramenta de eficiência operacional, já é um baita de um adianto, né? Tá pelo robô. Você já coloca, quero falar com o humano. Sim. A gente busca essa humanização, essa humanidade entre nós, né? As pessoas que ainda estão daquele outro lado do muro lá que você estava falando, tipo assim, isso aí é pra depois. Que muito rapidamente vão precisar se adentrar ou se beneficiar dessas tecnologias, elas vão precisar ser conectadas ao ChatGPT. Tenho minhas inseguranças. A baita ferramenta. Parece propaganda do ChatGPT esse episódio, né? Não é. Powered by ChatGPT. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Hoje eu estou muito feliz, episódio de número 34, porque temos novidades e vamos falar de novidades, vamos falar de um assunto incrível que tem me tirado do sono praticamente, de tão empolgante que é. Mas antes de começar e apresentar aqui também a minha companheira de bancada, gostaria de dizer as novidades que temos aqui. Temos uma nova equipe de produção de vídeo. Gostaria de agradecer demais o Igor, que esteve com nós até o episódio passado. E agora estamos aqui com a Seven, que vai criar essa maravilhosidade. Se tiver ruim, manda feedback pra gente aí. E hoje, muito feliz, porque, obviamente, vamos falar de um assunto incrível. Mas, antes de começar, gostaria de apresentar a nossa brilhante e gloriosa Michele Silva. Olá, Flós. Você está bem? Estou ótima. Lutou? Lutei essa semana. Chego relaxada. Queria ter lutado ontem, mas não consegui. Mas tudo bem, lutei na segunda. Olá, pessoal de casa. De casa não, né? De qualquer lugar. Pode ser do carro? De qualquer lugar. Que da estamos academia? Ouvindo e nos assistindo. Eu sou a Michele Silva, gerente de comunidade aqui do Granato, responsável por mediar e facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca, principalmente os nossos queridos e amados clientes. Também estou muito feliz. Óculos novo, visual. Coisas novas estão acontecendo nesse podcast. Já quero deixar aqui registrado. E eu também estou muito empolgada com o tema de hoje. Para alguns tira o sono de um jeito bom, para outros pode tirar o sono de um jeito não tão bom. Vamos falar do quê, Michele? Sobre ChatGPT. Tecnologia, inteligência artificial, na verdade, gente. Né, Foz? Isso aí. É um assunto que está aí nos momentos, assim, muito tem se falado. E hoje a gente vai desbravar esse assunto. Exatamente. Vamos falar de automatização para micro e pequenas empresas, especificamente ChatGPT, Bard e outros. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer demais o Granatum, que é quem patrocina, financia, apoia essa ideia, cede o espaços profissionais para criar esse conteúdo maravilhoso para você. Certo? Se você ainda não testou o Granatum, testa lá www.granatum.com.br e teste esta maravilhosidade por 7 dias totalmente na faixa. Vai lá, aproveita, faça a gestão financeira do seu negócio e conversa com a gente lá pelo chat humano, não é mesmo? Exatamente. Michele, troca uma ideia, a gente gosta muito de trocar ideia e te ajudar, certo? Certíssimo, então vamos lá, Floss. episódio de número 34. Se você não foi impactado, será impactado muito em breve pelo assunto do momento, que é a tal inteligência artificial. Então parece uma coisa muito distante da realidade, parece que é um negócio que é só para empresa de tecnologia, mas não. Tem muita coisa boa nascendo, estamos vivendo um momento... Eu estou entusiasta total desse assunto aqui, Sim. né? A gente está vivendo um momento único de transformação social, porque as relações elas estão mudando totalmente, as relações do trabalho, as relações com questões de facilidade, né, de acesso a muitas pessoas. Então, você colocou aqui, algumas pessoas estão assustadas, meu Deus, ficarei desempregada, ou outras pessoas estão, meu Deus, que maravilha, teremos muita produtividade, mas não é para ninguém se assustar. É realmente surpreendente, porque a gente já está atingindo nesse momento aqui uma capacidade, né, das máquinas que a gente não tinha visto antes, né? Eu sou bacharel em ciência da computação, me formei lá atrásão, e a gente já via isso. Então parecia realmente um filme de ficção, a gente sabia que uma hora ia acontecer, e agora está acontecendo. Então o que está surpreendendo é esse nível de criatividade das máquinas, né, de criar. Então o que a gente achava que era só os humanos fariam, as máquinas estão fazendo também.
E Fló, se por acaso ninguém nunca ouviu falar sobre o chat GPT, chegou aqui nesse episódio, como que você explicaria para pessoas... Ele explicou para mim esses dias, bem leigo, assim. Como você explicaria essa tecnologia toda, essa inteligência, porque ela é assustadora. É como se a gente estivesse vivendo, de fato, um filme de ficção científica, né? Tipo, tudo aquilo que a gente já viu no filme e achou a coisa mais absurda está acontecendo. E numa velocidade impressionante. Só trazendo um pouquinho de contexto, eu lembro que o Matheus Haddad apresentou pra gente o ChatGPT no ano passado, acho que meio do ano passado. Foi. Agosto. Uma reunião. E aí ele mostrou e tal, e a gente falou, tá, mas ele ainda é meio burro e tal, fez algumas críticas, assim, digamos. E aí passa-se alguns meses e ele já tá super avançado e já estão lançando agora uma nova versão, né? Sim. Então como você explicaria essa nova tecnologia para as pessoas, assim? Eu acho que o grande ponto importantíssimo de se dizer é isso, não é novo. Né? A inteligência artificial, ela vem lá da década de 70. Então, óbvio, né, que a gente tinha limitação tecnológica, né, de processamento e tal, mas ela não é uma tecnologia nova. Então, não é uma coisa do tipo, sei lá, coisas que ninguém entende muito, tipo NFT, né, que eu acho que vai ter o seu valor mais pra frente, mas que teve uma onda no ano passado ali, né, todo mundo criando os NFTs e tal, e aquilo, todo mundo criando, mas meio que não entendendo, né, que valor é isso aí? É algo totalmente diferente a inteligência artificial. Então, antes de tudo, é importante entender que como ele funciona, né? Então, existem duas frentes, existem vários tipos diferentes de inteligência artificial. Não é o caso aqui, não quero falar tecnicamente sobre a coisa toda, mas basicamente é uma capacidade que o computador tem de receber informações. Então ele tem como se fosse um cérebro armazenando informações, e nesse ambiente ele consegue entender essas informações, né, concentrar as informações, e em um outro ambiente ele consegue criar a partir dessas informações. Então você, Michele, se você lê um livro e eu falar assim, faça um resumo para mim, você consegue fazer um resumo para mim do livro? Provavelmente. Legal. Se eu falar assim, agora eu não quero um resumo, eu quero a sua interpretação do que esse livro significou para você. Você consegue fazer? Consigo. Então, é exatamente isso que a inteligência artificial faz. E é isso que é surpreendente. Então, você vai receber uma série de dados e aí a gente tá falando muito do ChatGPT, mas tem o Bard do Google também, tem outras tecnologias que estão chegando aí, muito fortes, mas falando especificamente do ChatGPT, é basicamente isso. Ele foi alimentado com informações da internet, basicamente, e a gente pergunta, conversa com ele e pede para ele juntar essas informações e dar uma resposta criativa, que é como essa que eu te perguntei agora. Você lê o livro, você consegue dar o seu ponto de vista sobre, sobre a sua leitura, é o que ele consegue fazer também, e por isso é tão surpreendente. Só que ele vai além. Esses dias aí eu até ouvi, né, já tem vários especialistas, cursos e eventos sobre IA, e o especialista falando assim, imagine que agora com a IA é como se todo mundo tivesse um estagiário. Todas as pessoas, até o estagiário tem um estagiário. E aí eu discordo disso, porque não é um estagiário. Na verdade, ele não está aprendendo num nível inicial. É como se você tivesse um assistente profissional ali do seu lado. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo, né? Porque ele vai elevar a nossa régua de conhecimento, de capacidades, num nível enorme. Estamos aqui na esfera ainda do conceito, né? Mas vou falar na prática o que dá para fazer com isso. Mas basicamente é isso, né? A inteligência artificial ela é essa capacidade do computador que tem de aprender. Então, esses dados eles são entendidos por uma máquina de aprendizagem ou uma machine learning e dito a partir de um prompt, né? A partir de uma tela ali, ele é construído um terceiro conhecimento a partir desse entendimento que ele teve nessa base de conhecimento. Por que é tão poderoso? Porque a pergunta que eu faço aqui no Brasil, ela se junta com uma outra pergunta semelhante com alguém que fez lá no Japão, com alguém que fez na Austrália, com alguém que fez na África, em qualquer lugar da África, da Ásia, enfim. É como se fosse um cérebro global recebendo informações
e construindo a partir dessas informações. Então, é a capacidade de aprendizagem muito grande e uma capacidade criativa muito grande também. Então, a machine learning aprende e a cada resposta que o ChatGPT ou qualquer IA dá para você, ele aprende sobre essa resposta e sobre o que você achou dessa resposta. Você também ajuda ele a construir. E o ChatGPT, ele vai além disso, né? Então, quando você pode pedir absolutamente qualquer coisa. Então, as aplicações mais conhecidas ali estão do tipo assim, crie para mim um texto que fale sobre um texto de vendas para um microfone de podcast. Aí ele vai criar ali um texto para você. Só que você pode ir além. Então, esse texto, você pode falar assim, legal, então agora fala igual o Mano Brown, esse texto. E aí ele vai reescrever falando igual o Mano Brown. Legal, agora eu quero que você coloque o preço de R$19,90. E aí ele recria, e assim você vai construindo. E chega no fim, você pode falar assim, isso foi legal ou isso foi ruim. Você fala isso pro ChatGPT, ele aprende, e a próxima resposta já vai ser diferente, e vai ser melhor, e por aí vai. Então, basicamente... A inteligência artificial não é uma coisa nova, funciona desse jeito, não é um ambiente de aprendizagem, é um ambiente que ele vai interagir com a gente, e a gente já usa a inteligência artificial há muito tempo. Por exemplo, né, o seu e-mail vai para a caixa de spam, não porque tem um palavrão ou tem um remetente, só um remetente que você não quer receber, tem porque os provedores ali, os clientes de e-mail, eles já tinham uma inteligência ali que era capaz de entender que aquele tipo de mensagem era um spam. Já há muito tempo, o Google, quem usa o Google Docs, por exemplo, começa a digitar um texto ou no e-mail mesmo, ou ali no Google texto, como que chama? Google, sei lá. O Google, o Word do Google lá. É doc de texto. Google Docs, Google Docs, sei lá. E ele estava autocompletando, já faz um tempo isso. Sim, né? Sim. Então, tudo isso é inteligência artificial ali, só que num nível bem baixo, né? Bem abaixo. Tá, quero te trazer um ponto, assim. Pois não. Vamos pensar aqui juntos, né? Deu para entender como funciona? Eu acho que sim. É que talvez, num primeiro momento, seja muita informação para as pessoas absorverem. Não é fácil, não é tão simples. Peraí, então deixa eu resumir. Eu insisto. Bom. É um cérebro que recebe todas as informações de todas as pessoas do mundo e é capaz de construir novas informações a partir desse cérebro único, que é global. Exatamente. Pense no Google e 10 mil vezes melhor. E aí, o que eu quero trazer sobre o Google? Sobre o Google. Hoje em dia, a gente... Pode falar Google, né? Pode, né? Lógico, pode falar tudo aqui. A gente tava conversando com um cliente essa semana e ele tava falando isso, que a gente hoje em dia já está acostumado a qualquer coisa na nossa vida perguntar pro Google. E aí o Google vai te dar um texto, vai te dar um vídeo, vão ter várias ramificações ali para aquela resposta, mas são respostas muito o que é isso, o que é aquilo, como eu faço isso, como eu faço aquilo. E eu acho que, de certa forma, o Google nos deixa meio, digamos assim, burros em alguns aspectos, você não acha? E aí, o que eu quero trazer? Se o ChatGPT é toda essa revolução e, por exemplo, para eu desenvolver um texto, para eu escrever um e-mail, tipo, eu preciso estudar, sabe, horas, o ChatGPT faz isso em segundos. Então, você não acha que isso também para a sociedade pode ser prejudicial, assim, no sentido de eu acabar não me desenvolvendo e acabar usando essa máquina para raciocinar mesmo essas coisas mais do dia a dia? Tipo assim, o Google já é uma grande ferramenta e aí vem algo ainda mais revolucionário, que pode te ajudar na vida, pode te ajudar no trabalho, mas você não acha também que pode impactar negativamente? Impactar negativamente você pode, né? Mas mais positivamente do que negativamente. Só que você fez uma pergunta que eu quero responder essa pergunta. Tá. O ChatGPT deixaria a gente mais burro? O que é inteligência? O que é uma pessoa inteligente? Nossa, pode ser... Aí é muito abrangente, entendeu? Né? Porque a pessoa depende do assunto. O GPS deixou a gente mais burro? Não. Facilitou a nossa vida. Eu não dirijo, mas... Entendeu? É um tipo de inteligência que eu não quero ter. Sim. Entendeu? Se eu gastasse meu cérebro assim à toa. Isso. Sim. Então, óbvio, né? Sobre alguns aspectos, se eu preciso me desenvolver na escrita, então eu tenho que treinar a escrita. Se eu ficar perguntando pro ChatGPT como faz para escrever tal coisa,
ele teoricamente não vai deixar eu ficar mais inteligente nessa coisa. Imaginando que inteligência seja isso, né? A capacidade de desenvolver determinada atividade com a minha interpretação, com a minha habilidade ali. Inteligência vai muito além disso, né? Sim. Entendo eu. Então, eu particularmente entendo que a gente vai ficar, no final das contas, muito mais inteligente de uma maneira geral, porque cada um vai conseguir se especializar ou usar ali a sua capacidade cognitiva para o que realmente quer se desenvolver. Então eu quero ser uma excelente comunicadora, como disse o seu mapa astral, por exemplo. Fiz meu mapa astral. Então o ChatGPT vai te ajudar nisso? Não. Entendeu? Você tem que se desenvolver. Agora, quero ser uma ótima roteirista. Você vai pedir para o ChatGPT escrever o roteiro? Sabe o que pode acontecer? Você pode começar a ter uma ideia de como criar bons roteiros. Só que a sua identidade vai ser impressa a partir do momento que você criar. Então aí, se você quer ser um ótimo roteirista, primeira coisa de todas, a régua subiu. O sarrafo ali do salto em altura está mais alto agora. Então as pessoas vão precisar partir de um zero que não é mais muito baixo. Ele é mais alto. Sim. Isso pode criar vários impactos sociais. Eu entendo isso. Até por isso, eu entendo que a IA, de uma maneira geral, ela demorou para sair do lugar. Porque existem vários debates éticos, né, aí nesse meio que envolvem nós humanos. Né? Porque eu vi um outro especialista falando também aí que a gente está chocado porque descobrimos que a nossa capacidade criativa é muito mais mecânica do que a gente imaginava. Então, o nosso nível estava baixo. As máquinas conseguem criar num nível de criatividade baixo que antes era uma coisa surreal para a gente. Então, a gente está entrando numa onda de super aceleração de produtividade. Então, igual você falou, né? Eu demoro para pesquisar, para aprender, para criar o meu texto. Ali o ChatGPT faz em 5 segundos. E literalmente faz em 5 segundos. Né? Isso é ruim por que exatamente? Se o objetivo é criar. Para quem precisa do material pronto, isso não é ruim. Mas para quem precisa desenvolver esse processo de criação, sim. É preciso a consciência de que você vai utilizar o ChatGPT, se você quiser usar, para desenvolver a sua criatividade. Então, se você chegar no ChatGPT e falar assim, ChatGPT, bole para mim um plano de estudo, citando referências de como me desenvolver na escrita. Ele vai sugerir lá para você, ele não vai escrever para você. Mas ele vai falar, veja desenvolva essas habilidades, leia esses livros, e você pode começar dali, é um ponto de partida, sabe? Então, assim como as máquinas não deixaram as pessoas menos necessárias, os computadores não deixaram as máquinas menos necessárias, a IA não vai deixar os seres humanos menos necessários, ao contrário, né? O que diferencia a gente é a capacidade de pegar essa saída que ele cria pra gente, interpretar e criar uma coisa nova. De um jeito muito mais rápido, sem esforço, né? A gente vai sangrar menos, né? Nesse caso. Poderíamos ficar aqui discutindo... Horas. E também eu acho que o que nos diferencia, eu tava conversando com um cliente ontem, tinha mandado pra ele alguns tópicos da nossa conversa e tal, e aí no final da reunião ele falou assim, eu joguei no ChatGPT as perguntas, e ele me deu algumas respostas, alguns direcionamentos, mas o que a gente conversou aqui vai muito além. E o que nos diferencia é esse fator humano e também a bagagem, tipo assim, como eu estou aqui me comunicando com vocês, tipo, esse jeitinho Michele de ser, uma máquina não vai conseguir fazer isso, né? Sim. Então eu acho que é isso, e essa conexão que a gente acaba tendo um com o outro, por conta dessa bagagem, do nosso histórico, desse repertório, é o que faz que a gente continue se conectando. Mas eu vou falar aqui, sou uma pessoa que tem minhas inseguranças. Quando eu fui ler sobre... Me bate esse medo. Eu acho que é um medo que bate muitas pessoas. Assim, e agora? Eu vou perder meu emprego? O que eu faço? Assim, porque eu vejo que existem 2 perfis de pessoas, que eu já conversei com alguns amigos. Aqueles que ignoram, falam, é uma besteira. Tipo, nossa, nada a ver. É modinha isso aí. É modinha. E tem aqueles outros que mergulharam, tipo, você e o Vitor
praticamente toda reunião, o ChatGPT é citado umas 500 mil vezes, assim. Eu tô nesse meio termo. Eu tô entre não tô negando. Embora seja assustador, eu sou uma pessoa que foi criada na igreja evangélica, assim. Tenho todos os meus receios quando a tecnologia começar a avançar, assim. Tenho mesmo, tá? Tô compartilhando aqui os meus anseios. Mas eu tô nesse meio termo, assim. Uso, dou uma olhadinha, não exploro tanto quanto deveria. Porque o que é interessante também, assim, do ChatGPT é que você faz uma pergunta, ele continua aquela conversa, né? Tipo, não é no Google que você joga o que é e ele não tem esse histórico. Você consegue concatenar? É isso que eu ia falar? Pode ser. Juntar. Então, misture essas duas respostas, faça um bem bolado. Não era essa palavra que eu queria, mas é isso. E aí, por exemplo, você pode até colocar o perfil. Então, quem está escrevendo esse texto é uma mulher negra comunicativa, de tantos anos, de uma coisa mais despojada. Você vai dando esses inputs. Isso. Exatamente, esses inputs para que ele desenvolva isso. Então, eu acho que existem esses dois perfis, né? O da negação e o do vou mergulhar e quero desbravar esse universo. Sim. Sim, então, e aí eu acho que tem... Se você é desse tipo que está ignorando, reconsidere, nesse momento, estudar e testar e treinar as suas perguntas, testar mais de uma IA, porque o que é visto não pode mais ser desvisto. Então, a gente já teve contato com isso. Sim. Né? É muito difícil voltar. Esta semana... A gente está no meio da semana, não finalzinho, né? Finalzinho da semana, já tem 5 novidades super relevantes sobre IA. Então, um é sobre a capacidade do Bing de criar imagem no próprio Bing. Então, o Bing está usando o ChatGPT, porque a Microsoft aportou no ChatGPT, né? A Adobe, que já usa IA há muito tempo, o Photoshop... Agora você também vai conseguir fazer umas coisas incríveis lá, do tipo manipular a imagem com nível lindo de precisão. E aí, se você não considera isso ainda, muito provavelmente o seu emprego está ameaçado. Porque está relacionado com ser produtivo no futuro. Né? O que você quer no final? Eu quero manipular uma imagem, eu quero transformar esse relógio azul num relógio de pulseira de couro sintético. Você faz isso em segundos. E eu falo isso porque eu já trabalhei muito com o Photoshop, já tive que manipular a imagem. Você passa tipo um dia para mudar uma pulseira de relógio lá nos tempos passados, né? Uns 3 anos atrás, assim. Muito tempo atrás. Então agora você pega e fala assim, eu quero essa textura aqui, isso aqui, e cria a pulseira. Então isso está relacionado com produtividade do trabalho. E no final das contas, o que importa é a entrega. Então tem 2 questões aí, né, que a gente tem que pensar muito sobre mentalidade. Você está falando aqui do medo de quem é empregado de perder o emprego, né? E existe também o outro lado, né, do empreendedor de entender que se estamos mais produtivos, a gente tem que usar essa super produtividade não para entuchar mais trabalho ali, mas para que a gente consiga ser humano. Repita essa frase. Mas é real. Exatamente. É real. Então, aqui, pegando um exemplo do Granato, né? A gente trabalha muito com entrega. Então, se a entrega é feita em um dia e você tem uma semana para fazer essa entrega, você faz o que você quiser nos outros dias. Se quiser tirar férias de 4 dias, você faz. E eu entendo, o principal benefício da IA, no meu ponto de vista, é isso. Então, se a gente sendo hiperprodutivo, e aí a gente está falando de dias para segundos. Então, sim, a gente fica mais produtivo, né? Uma coisa que eu demoro dias para criar versus uma coisa que eu demoro segundos para criar, eu tenho que ter um benefício enquanto ser humano com essa hiperprodutividade, né? E falando especificamente de pequenos negócios, como que os pequenos negócios podem se apropriar disso? Aquela campanha de marketing que é muito difícil de ser feita, aquele vídeo que é muito difícil de ser feito, aquela imagem que é muito difícil de ser feita, ela pode ser feita hoje.
pelo empreendedor com uma equipe muito reduzida. Isso que eu ia falar, com uma equipe, porque às vezes o empreendedor ele é uma pessoa que se divide em várias funções, né? Ou tem uma equipe muito pequena. E aí eu acho que trazendo essa tecnologia nesse sentido, assim, sabe? Onde eu consigo atingir outros níveis, elevar o meu sarrafo, como o Floss gosta de trazer bastante aqui, para entregar o que eu preciso, sabe? Sim. Então, às vezes eu não tenho uma pessoa que vai roteirizar um vídeo, ele pode me trazer esse direcionamento, também, às vezes, escrever um post para um Instagram, para um Facebook, para um LinkedIn já otimizado, né? Já pensando nessas regras aí de SEO, tudo bonitinho. E também essa questão das imagens, porque essa questão da inteligência artificial ela tá extremamente abrangente, né? Não só em relação ao ChatGPT, que pega essa questão de textos, né? Dessa criação, desse desenvolvimento, mas em outras frentes também, como essa questão de imagem, de vídeo também, Sim. tem tecnologia para vídeo. Então é extremamente amplo, sabe? Que vocês vão desbravar. Saiam desse episódio pesquisando bastante sobre todas essas tecnologias, porque elas estão mudando de uma forma extremamente acelerada. E eu acho que é basicamente isso, assim, se você trouxe o exemplo do GPS, o que antes eu gastava um super tempo para fazer, ficava olhando e me perdendo, e quanto isso facilita hoje o dia a dia. E não só também na empresa, essa questão do chat, assim, existem outras coisas que eu posso fazer para facilitar e para otimizar, né? Sim. Então, percebe? São duas mentalidades que têm que estar muito conectadas. Uma é de senhor chefe, senhora chefa, quero me adentrar mais nisso aqui porque vai ser bom para o meu negócio. Então, sem medo, tenta incluir isso na rotina do seu dia a dia aí, né? E você, chefe, invista nisso, invista no profissional, não com uma visão de quem quer substituir uma pessoa, porque a capacidade de pegar esses outputs, né, essas saídas do ChatGPT e criar uma coisa nova, só o ser humano tem, por enquanto. Talvez a gente tenha isso também na IA, e aí nós teremos que reavaliar ou revisitar o que nós vamos produzir de valor para o mundo, né? Então o ser humano tem que ser humano. As atividades mais mecânicas, tudo que pode ser mecanizado e otimizado, pode ser feito por um computador. Sempre com muito cuidado, né? De entender que a tecnologia está aí para ser uma ferramenta para nos servir, né? E o diferencial, muito provavelmente, fazendo o exercício de futurologia aqui, vai ser exatamente esse toque humano em cada um dos negócios. Porque a tendência, apesar do ChatGPT, se você pedir lá, eu quero que você crie um artigo para vender microfones de podcast com o preço de R$ 9,90. Se eu perguntar isso, a Michelle perguntar isso, o Ivan perguntar isso, serão 3 respostas distintas. Se 1 milhão de pessoas perguntarem, serão respostas distintas também. Então, vai chegar uma hora que serão respostas diferentes, mas muito parecidas. Então, a impressão digital do negócio vai estar no coletivo de pessoas, na capacidade que essas pessoas têm de pegar essa ferramenta, olhar, lapidar a saída e entregar para o mercado uma coisa de valor num tempo muito menor e sendo mais feliz, né, no final das contas. Então, as principais aplicações hoje, né? Como as pessoas já estão usando o ChatGPT e por que eu acredito que algumas pessoas falam assim, esse negócio aí é bobeira, é bobagem. E outras pessoas falam, mano do céu, tipo eu, né? Falo, cara, é surreal. Bom, aplicações básicas, como a Mi falou aqui. Então, se você... Como faz primeiro, né? O ChatGPT, se você procurar aí ChatGPT, você vai ver ali openai.com e você se cadastra lá e começa a usar o ChatGPT de grátis, né? Você começa a digitar ali o que você quer. Então, digamos que eu quero um texto de vendas para minha agência de turismo, para vender pacotes para o Maranhão. Então, eu vou lá e falo, crie um texto de vendas do pacote para o Maranhão em até 200 palavras para eu usar na minha rede social. Tananana. Aí ele vai criar lá um texto para você. E aí, infinito. Esse é o jeito mais comum, que é o que todo mundo está testando e está falando, Só que você pode ir além. Você pode falar assim, então crie textos para eu importar no meu Canva,
que é uma outra ferramenta. Se você não conhece o Canva, é uma ferramenta para fazer imagens, consegue criar ali bloquinhos para você postar nas suas redes sociais. E você consegue importar esses dados que o ChatGPT te dá lá para o Canva e criar centenas de publicações em segundos também. Esse é o jeito mais básico que todo mundo está falando, deixa isso para lá. Como é que eu tenho testado? Né? A inteligência artificial, ela nasceu fundamentalmente para fazer análise de dados. Então, lá, muito tempo atrás, vamos reconhecer padrões e tudo mais. O que está me surpreendendo ultimamente é que se você jogar dados desestruturados no ChatGPT e falar para ele assim, analisa para mim esses dados aí, ele vai fazer uma análise para você dos dados desestruturados. Então, essa já é uma opção mais avançada de você usar o ChatGPT. Outra coisa que eu fiz lá me ajude a criar uma planilha que vai consumir os dados da API do Granatum. Olha só estou falando de termos técnicos aqui. Para juntar vários códigos da API numa só planilha e eu quero montar uma DRE nessa planilha aqui do Google. E o que é API, Floss? API é uma interface de integração do sistema. Então, assim, se você entrar lá no Granatum, você vai abrir o navegador e vai usar ali as funções, vai clicar nos botões, vai fazer os seus registros de lançamento, ver os seus relatórios, né? Sim. A API é como se você conectasse direto. E aí, essa página ali no navegador é como se fosse uma interface, né? É uma carinha do Granatum. Por trás tem o motorzão do Granatão lá funcionando. A API é uma conexão direta a esse motor. É como se fosse essa interface, só que é via código de desenvolvedor. Né? Então, eu consigo chegar lá no Granatum a partir de uma linha de código e pedir para ele me dar todos os lançamentos de janeiro, por exemplo. Todos os lançamentos de determinada categoria. Então, eu consigo fazer a conexão direta do Granatão e pegar esses dados. Como se fosse uma ponte, né? Que como eles se fosse uma ponte. Se comunicam ali. Exatamente. Entre eles. E as planilhas, elas têm a capacidade de fazer essa conexão da API. Com um pouco de código, claro, você precisa ter conhecimento técnico, né? Sobre como desenvolver uma planilha, mas se você não tiver conhecimento técnico, você pede pro ChatGPT que ele cria para você. Então, eu cheguei pro ChatGPT, passei uma chamada um resultado de uma chamada da API do Granatum e falei assim, olha, eu quero montar uma planilha para ler esses dados aqui e eu quero que você escreva um script, um código para eu colocar lá na minha planilha e isso aqui ser lido. Aí ele, claro, ele ainda é legal, né? O ChatGPT. Ele falou, mas é claro. Me fez o código, eu juro, eu copiei e colei o código, que é um negócio que eu demoraria, sei lá, umas 2 horas pra fazer. Juro por Deus. Eu copiei e colei em 5 segundos ali, aí ele já me deu um resultado muito parecido com o que eu queria. Aí eu fiz alguns ajustes, pedi para ele mexer aqui, mexer ali e tal, ele foi refatorando, né, refazendo o código, e eu consegui criar a minha planilha, sei lá, em 5 minutos. Uma planilha que eu demoraria horas. Mas fazer. Um ponto bem interessante que você disse é que você teve essa leitura e refatorou, né? Tipo, você não pode confiar 100% Sim. nessa máquina que tá aí tá aprendendo, né? Sim. Quero fazer um exemplo. Tava conversando, esses dias eu encontrei o marido de uma amiga minha, há alguns meses atrás, e aí ele foi mandado embora do trabalho, tava estudando, e aí ele falou assim, tá tendo um boom de tecnologia, vou virar dev, vou estudar e tal, e tava mergulhado, ele tava falando muito sobre não ter essa disciplina, estudar todos os dias, tava falando pra ele de um curso também, que eu tô super empacada. E aí eu falei, Rafa, quando a gente se encontrar de novo, já falei o nome dele aqui, se ele não queria, já foi. Quando a gente se encontrar de novo, eu quero saber o quão avançado você está nesse aprendizado. E aí passaram-se meses, a gente se encontrou algumas semanas atrás. Aí eu falei, como é que tá o estudo pra ser dev e tal? E aí ele falou, parei. Eu falei, mas por quê? Porque agora tem esse negócio de ChatGPT, ele já meio que substitui um dev júnior, né? E aí fiquei meio inseguro. Então, assim, as pessoas estão também travando, né, diante dessa tecnologia. Mas é muito importante ter esse conhecimento básico técnico, porque, por exemplo, assim, gente, me dá esse código aí, eu ia jogar e ia seguir minha vida. Eu não ia ter esse discernimento. Então, o quão importante é eu ter essa base. Então, eu não posso simplesmente agora o ChatGPT surgiu e aí pronto. É a solução de tudo. Ter esse conhecimento para que eu saiba distinguir se o que ele está me trazendo de texto é um bom texto ou o que ele está me trazendo de código é um bom código também, sim, né? Sim.
É necessário... Então, Rafa, volte a estudar. Sim, volte, Rafa. Rafa é só um nome fictício, né? Ele não chama Rafa. Volte a estudar aí. Mas aí é que tá, né? A importância da escola, da formação nisso. Porque você percebe, você falou assim, se me dá um código desse aí, não é o que você quer ser inteligente. Mas é engraçado, né? Quando o meu primeiro filho nasceu, a gente tinha contato com o Ricardo Sembler, que é o fundador da Lumiar, que é uma das empresas que a gente tem no grupo da WebGo, né, que é a dona do Granatum, é uma escola Lumiar. E ali ele já sempre foi um cara muito vanguardista e tal, e ele falava assim, o meu filho, quando tiver 10 anos, né, a turminha do meu filho ali, provavelmente a turma que se formou já vai trabalhar em profissões com meu filho com 10 anos, que não existiam há 10 anos. E o meu filho com 10 anos daqui a 8 anos vai trabalhar, 65% da salinha, 65% das pessoas que vão se formar vão trabalhar em funções que não existem. Então, você percebe? Em agosto, a gente imaginava que teríamos que ter profissionais capacitados em ChatGPT? Não. E hoje a gente vai ter que ter. Então você precisa ser desenvolvedora super experiente? Não. Mas você precisa saber perguntar para o ChatGPT e interpretar a resposta dele. Então você percebe que a orientação de uma carreira pode ser para esse trem, para o ChatGPT ou para qualquer outra IA. Né, para qualquer outro tipo de interação que você vai ter com uma inteligência artificial, que no final das contas vai dar na mesma. Então você tem que passar contexto. Então, eu sou uma profissional comunicadora do mercado financeiro e quero fazer isso. Então, ter essa capacidade de criar o contexto, de ler o contexto, de pedir para o ChatGPT, muito provavelmente é a característica das profissões do futuro, que a gente nem sabe qual vai ser ainda. Então, com certeza, por isso que eu tô super entusiasta, né? Porque é como se tudo que eu venho ouvindo dessas pessoas vanguardistas parece que faz sentido esse ano, assim. Eu falo, cara, agora eu entendi que 65% das crianças que estão se formando com meu filho vão trabalhar em profissões que não existem ainda, saca? Então, tipo... É muito importante que a gente se conecte com essa história da inteligência artificial para não ficar para trás. É característica do profissional do futuro, com certeza. Ótimo. E aí, vamos trazer de exemplos outras automatizações assim, que podem servir, não só em relação à inteligência artificial, mas, por exemplo, a gente falou bastante sobre a API, né, que é essa... como se fosse uma forma de me comunicar através do Granatum. Então, o Granatum tem essa API aberta. Então, às vezes, eu tenho um sistema de vendas e quero integrar para o Granatum, trazer informações para o Granatum para que vire lançamentos e tal. Tenho essa possibilidade. Mas eu preciso de alguém para fazer essa comunicação, né? Entre os sistemas. E aí, por exemplo, a gente tem a Pluga, que é uma empresa parceira que faz essas integrações de forma bem simples, porque antes eu precisava de um desenvolvedor e normalmente é um profissional bem caro, né? Então, eu tenho também esse tipo de automatização e simplicidade. Uma outra ferramenta que a gente usa bastante aqui dentro do Granatum é a RD Station. Então, para eu enviar os meus e-mails para uma grande massa de clientes, conseguir especificar para quem que eu vou mandar, quem que eu vou ignorar. Tenho também essa facilidade de ficar ali horas do meu dia, selecionando e mandando manualmente, não tendo essa personalização. Tenho também essa possibilidade, porque existem ferramentas que já existem aí para facilitar o nosso dia a dia. Ou o GPS, como chama o GPS? Waze. É verdade. Waze. Ou o Waze, né? Tem todas essas coisas para facilitar o nosso dia a dia, assim, de pequenas empresas, para otimizar mesmo esse trabalho, né? Sim, e usando a inteligência artificial como ferramenta de eficiência operacional, já é um baita de um adianto, né? Agora... pensa você aí que tem um negócio, se você tem um negócio, pensa que você pode ser especialista no ChatGPT. No ChatGPT, na inteligência artificial em um determinado nicho. Você deu o exemplo do Waze, né? A minha mulher gosta de usar o Google Maps. Eu odeio o Google Maps e gosto de usar o Waze. Por quê? Porque o Google Maps, no meu entendimento, ele é burro.
né? Ele sempre me joga para os piores lugares e tal. E o Waze me parece mais inteligente. Percebe que o Waze, ele é conectado ao Google Maps, né? Eles usam o mesmo motor lá. Só que um interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro. Então até isso, né? Parece o mensageiro do caos, né? Meu Deus, acabou o mundo, o ChatGPT vai substituir tudo e tal. E não. A gente tem muita oportunidade de negócio hoje, as pequenas empresas, inclusive, têm oportunidade de negócio de conectar as pessoas que ainda estão daquele outro lado do muro lá que você estava falando, tipo assim, isso aí é para depois, que muito rapidamente vão precisar se adentrar ou se beneficiar dessas tecnologias, elas vão precisar ser conectadas ao ChatGPT. Então, se você tem um negócio, pode ser que pode ser uma baita de uma oportunidade de negócio também, né? Com custo baixíssimo. Né? Você vai contratar uma pessoa e tal. E eu acho também que ele traz essa questão. Hoje em dia, às vezes a gente tem vai falar com alguma empresa. O Ale tava falando essa semana, né? Que você entra lá no bate-papo e tal. E aí, às vezes, primeiro um robô te atende. Você não tem nem paciência de passar pelo robô. Você já coloca, quero falar com o humano. Sim. A gente busca essa humanização, essa humanidade entre nós, né? E aí, o ChatGPT também, ele vai conseguir trazer essas respostas de uma forma mais humanizada. Eu não vou ter essa impressão de que eu tô falando com uma máquina, né? Isso. Até fazendo autocrítica, né? O nosso primeiro atendimento ali, que a gente organiza todos os atendimentos num pré-robô, né? Sim, no bot. O nosso bot, ele é um bot que só responde a perguntas pré-definidas ali. Então, você precisa falar assim, eu quero a opção 1, a opção 2. Em breve, novidades aí nesse lugar. Mas é exatamente isso. Então, para o atendimento ao cliente, para você trazer qualidade e valor, ele pode ser uma baita de uma ferramenta. Desde que... E aí, olha o lado humano aí impresso. O que é muito legal do ChatGPT, principalmente para atendimento ao cliente desse tipo aí? Você consegue treinar o ChatGPT usando uma API também. O ChatGPT também tem uma API. Você consegue treinar no seu contexto. Então, nós do Granatum aqui, a gente tem, se você usa o Granatum, tem a nossa ajuda que tem centenas, talvez milhares, né? De artigos da ajuda. Centenas. Centenas? Não chegou a milhares ainda? Agora eu tô curioso, trarei no próximo episódio 300. isso. 300? Esse é o número? 275, tá aí, por aí. Então, ótimo. 275 artigos, grandões. Sim. A gente treina ele dentro desse contexto e ele é capaz de criar respostas juntando informações de cada um dos artigos. Então, se você já tem igual a gente tem aqui, né? Como prática, criar artigos de ajuda que são ricos, que tem o nosso tom, você consegue treinar o ChatGPT e criar um bot a partir do que você já tem de informação. Né? Então aí, por exemplo, ele não vai falar sobre seu concorrente. Quando você treina ele no seu ambiente, ele não vai falar sobre seu concorrente, não vai falar palavrão, vai usar a linguagem ofensiva. Você pode até deixar ele com o tom de voz parecido com o humano da sua empresa mesmo. Né? Ele também vai trazer um pouquinho especificidades. Gente, eu quero falar a palavra difícil, mas me enrolo toda. Porque, por exemplo, assim, eu sou uma história de arquitetura. Eu tenho algumas questões em relação a plano de categorias, a centro de custo. Como eu vou preencher essas informações, depende também do tipo de negócio, da particularidade, mas os escritórios de arquitetura se encontram em algumas. E eu posso justamente pedir para eles que ele me dê uma sugestão de categorias e eu vejo ali se faz sentido ou não para mim. Então, em vez, às vezes, assim, fico ali quebrando a minha cabeça do que pode ser uma receita, uma despesa, um custo, todas essas variações, eu tenho como pedir para ele e ver se aquilo faz sentido ou não. Então, ele também vai trazer essas particularidades, talvez, né, seja melhor, de cada negócio. Eu tava montando um granato de teste de escolas e aí perguntei pra ele, pra ver o que ele me indicava. Ele me trouxe uma lista e tal, e algumas coisas eu acabei usando. Mas eu acho que é isso, né? Essa grande junção. E aí, às vezes, assim, eu consigo facilitar, porque, por exemplo, agora eu vou falar aqui, Michelle, mente ansiosa e que pensa em mil coisas. Talvez limpar um pouco essa mente, né? Porque, às vezes, por exemplo, assim, eu tenho um e-mail... Olha aqui, deixa eu me concentrar.
Eu tenho um e-mail para escrever, a gente tem um vídeo para gravar, tem uma pauta para estudar, tem um cliente para entrevistar. Então, se eu tiro isso da minha cabeça, né? Tipo, é como se eu... Ai, pronto, isso aqui eu não me preocupo mais, não preciso ficar pensando assim. Talvez amplie mais essa questão da criatividade, de produção, mesmo focar naquilo que realmente precisa, ter esse foco, né? Sim. Tô falando isso pra você, mas tô falando pra mim mesma, assim. É uma nota mental. Exatamente. Nota mental. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Eu penso que vai ajudar muito com essa questão de ansiedade e doenças da mente que estão relacionadas com essa milhares de coisas pequenininhas que a gente tem que fazer ao longo do dia e que ficam ali martelando. A gente tá fazendo uma coisa com outras 100 martelando na nossa cabeça. Né? A baita ferramenta. Parece propaganda do ChatGPT esse episódio, né? Não é. Powered by ChatGPT? Não é, mas tem o Bard também, o Bard do Google. Assim como o ChatGPT, o Bard assumiu ali que ainda tá ruim as respostas, né? E o ChatGPT também. Ele erra com convicção. E esse é o ponto de atenção, que é o que a Michelle falou, né? Você precisa não aceitar a resposta de primeira. Você tem que questionar, porque se você pode ser que faça algumas perguntas particulares do seu negócio, você vai ver. Ele vai responder e não vai falar assim, eu acho que. Ele vai falar, não, esse negócio aqui é assim, 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 assim. Você fala, nossa, não, mas não tem nada a ver, não é. Aí você fala pra ele que ele aprende, né? Mas ele ainda erra com convicção. O Bard também. Eles acabaram de lançar, né, com meses aí de atraso, que é o chat GPT do Google, né, a inteligência artificial do Google, que vai estar integrado com todo o input de dados que o Google tem. Ou seja, né, o planeta inteiro faz pesquisa no Google, então tende a ser uma ferramenta mais bizarra, aí, né, mais poderosa do que o chat GPT. Mas no final das contas a interação vai ser a mesma, né? Já rolou ali, acho que é Reino Unido e não sei aonde mais, já lançou o Bard e a interface é a mesma, é um campo, você pergunta do mesmo jeito e tal, e ele dá as respostas ali do mesmo jeito, como esperado, né? Como dito pelo ChatGPT. Mas fora isso, procura aí o inteligência artificial para criar anúncio, para criar vídeo, para criar apresentações, que mais? Modelo de negócio, para qualquer tipo de coisa. Posts. Já tem muitos. Eu estava vendo um relatório ontem, que já saiu até relatório sobre inteligência artificial. E tem vários segmentos, vários setores, vários players com soluções incríveis e super nichadas, assim. Né? Se você quiser criar uma imagem avatar, tem uma inteligência artificial que faz isso. Se você quiser criar um vídeo baseado num avatar, já tem inteligência artificial que faz isso. Se quiser criar uma apresentação, e é louco, eu vi uma que era assim, ó, quero criar uma apresentação sobre hospedagem de site, tananana, uma descrição curta assim. Ele criou tipo 20 slides falando a história, né, inventando uma história ali da empresa. Mas falando da história da empresa, pilares de sucesso e tal, com imagens, cara. Incrível, assim. Floss, então trarei um ponto para você. A gente falou bastante sobre essa questão de otimização, de facilidade para pequenas empresas, né? Pode já pequenas, médias e grandes empresas, mas acho que pode trazer uma grande efetividade para as pequenas empresas que estão aí nesse mercado. Mas, e valores? A gente tem a versão gratuita. Tem a versão gratuita. Tem a versão gratuita, mas estamos aí já na versão, o quê? 4, 3? GPT-4, GPT-4. E existe um custo. Tem um custo, mas é muito barato. $20 o ChatGPT por mês. Então é tipo assim, para você ter... Só que assim, precisa pagar, sinceramente falando? Não. Não precisa. Só se você precisar de alta disponibilidade, né? Porque o que ele garante? Ele garante que a resposta vai ser mais rápida. Você vai acessar servidores mais rápidos lá. Existe uma pequena diferença na resposta. Pequena. Me pareceu mais criativo. Sério? Sério. Mas começa pelo básico. Vamos aprender primeiro tipo assim, no de graça. Como né? A gente não tá usando o copia e cola, né? A gente tá usando como referência. Então, o gratuito pro pago, para mim, a diferença foi muito pequena, assim.
mas você ganha acesso antecipado a todas as melhorias, né? Porque eles estão freneticamente ali melhorando as coisas, né? Então, vai de você. Só que é super acessível também, né? Todas essas ferramentas de IA, elas estão muito baratas. E a tendência é essa, sabia? Esse é um dos benefícios. Eu estou super entusiasta porque eu entendo que com a produtividade extremamente alta e as entregas sendo muito mais efetivas, você tende a baratear muito o custo de operação de todo o negócio. E você tende a ter uma margem grande com o mesmo preço que você tem hoje, né? Então, as coisas tendem a ser mais baratas, assim. Tendem a ser mais baratas. Lógico, né? Sonho do Floss altamente crítico ao capitalismo, mas a tendência é essa mesmo. Tem uma ferramenta que a gente está testando, que é o Synthesia, né? Que é para fazer vídeo, que também é $20 por mês. E o bicho cria vídeo com áudio narrado, com avatar, é surreal, assim. Então, essas tecnologias, elas, tipo assim, pensa que é super novidade, tá barato, imagine, daqui a pouco. Porque essa semana a gente teve um monte de novidade. Semana que vem vai ter mais um monte de novidade. E vai ser cada vez mais acelerado. Esse igual o Synthesia aí, já tem acho que uns 20 muito parecidos, assim. Então a tendência é que esses preços sejam muito baratos, assim. O Synthesia ainda tem minhas... tem que saber. Tem minhas restrições. Tem que saber operar, ainda. né, o trem. Ele ainda não é uma coisa natural. Tem minhas questões. Mas sabe o que eu gostei? Que eu achei super interessante? Que é aquele pra quem faz live e tal, que às vezes você precisa ficar olhando pra câmera, e o olho fica... Eu tenho esse problema, né? Às vezes você quer usar um teleprompter, alguma coisa pra se guiar, e aí ele mantém o seu olho ali parado. Então, cara, NVIDIA. A IA da NVIDIA, muito louca. Esse, Floss. Então, e aí eles lançaram essa semana também, né? Então, uma das novidades dessa semana, além de todas aí, eles já liberaram para alguns betas a criação de vídeo por texto. Então, muito louco. O exemplo deles lá era assim, um homem correndo com chuva chuva numérica, tipo Matrix. Uhum. E o negócio criando instantaneamente ali. Mano, surreal. E a NVIDIA também tá na vanguarda, tá tipo junto com o Adobe no Photoshop ali, eles estão tratando desse tipo de questão, principalmente de tratamento de imagem, né? Já no processamento da imagem ali há muito tempo. Então eles conseguem manipular a imagem de um jeito absurdo, assim. Essa é mais uma novidade. Então, tá vendo? E aí você consegue ler o teleprompter, e esse da NVIDIA você consegue fazer alinhamento de rosto e de olho, né? Sim. Você pode ligar só no seu olho, você vai piscar ali, parece que você tá sempre olhando pra câmera. E tem o que você pode virar a cabeça assim de lado e ele vai te manter sempre olhando pra frente. É muito louco. Quando eu vou gravar demo, isso me incomoda bastante, assim. Porque se você olhar pro computador, a câmera tá lá em cima, né? Sim. E aí eu fico assim, nossa, mas tudo bem. Enfim. Inteligência artificial está aí para ajudar vocês. Então, muito provavelmente esse é um de muitos episódios. A Michelle estava falando fora das câmeras aqui. Nossa, esse é um assunto que você queria muito falar, né? Com certeza, todo dia, né? Eu estou testando muita coisa todo dia sobre IA. Então, tem muita coisa para falar. E, obviamente, muito em breve, teremos aí novidades no Granatum também com isso. Anunciaremos em breve. Certo, Michelle? Certíssimo. Novidades estão chegando. Estou muito feliz. Acho que outros episódios podem vir sobre esse assunto. Vou falar minha palavrinha, né? Esmiuçar sobre isso cada vez mais. E como a tecnologia vai avançando. A gente tem sempre o que aprender, né? A cada semana, a cada dia. Mas eu tô muito contente, Fló, de trazer esse assunto também para esse espaço aqui do Granatum Cast. Então, que vocês saiam daqui, depois desse episódio, querendo conhecer mais sobre essas inteligências artificiais. É isso, né? Inteligências artificiais. E é isso. Algum recado, algum lembrete? Convidar para fazer parte do grupo do... Eu falo para ele, mas é para mim, tá? Você tem um lembrete que eu vou dar agora? Exatamente, desculpa. Convidar você para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O QR Code vai ficar aqui em algum momento da tela. Vai ter também aqui na descrição do vídeo. Que mais? Só isso que eu me lembro.
É isso, mas eu acho que é isso mesmo. Se você ainda não testou o Granatum, testa lá 7 dias grátis, www.granatum.com.br. Teste esta maravilhosidade de software para gestão financeira para empresas. Se você é uma pessoa física ou se você é um negocinho que é muito pequeno e não consegue pagar o valor super barato do Granatum, tem o Granatum pessoal também. Procura lá. Uma versão 100% Grátis. gratuita. Vai ficar também aqui o link na descrição desse vídeo. E até o próximo episódio, né, Floss? Isso mesmo. Muito obrigada por por essa troca. Espero que minha imagem tenha ficado incrível nesse novo formato. E é isso. Um super beijo. Até a próxima. Até semana que vem.